Muito bem, no nosso projeto Depoimentos para a História de Piqué Carneiro, nós temos o prazer, que prazer enorme de entrevistar o seu Chico Aires. Ele está passando aqui uma temporada, esta temporada da pandemia, num ambiente, olha, paradisíaco. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui cercados pelas águas de dois açudes, o açude do Pau a Pique e o açude do São José. Depois eu vou dar uma geral aqui também, com a permissão do Antônio Carlos. Aliás, eu estou aqui conversando com o seu Chico Aires, neste 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, a convite do seu Chico Aires e a convite do Antônio Carlos, filho do Chico Aires. Quer dizer, eu devo dizer claramente que não invadi a propriedade de seu ninguém, né? Estou aqui a convite deles, porque de repente, seu Chico aqui tão pertinho da gente, nós pensarmos por que não incluí-lo na longa série dos nossos entrevistados, dentro de um projeto que eu, professor Osmar Filho, criei em 2011, intitulado Depoimentos para a História de Piqué Carneiro. Então, seu Chico, boa tarde. Boa tarde. Que coisa boa. Vamos falar um pouco primeiro sobre sua família. O senhor é natural de? De Giral. Do Giral. O Piqué Carneiro no tempo do Giral. Giral. Nasceu em que dia, em que mês e em que ano? No dia 21 de junho de 28. 21 de junho de 1928. Me fale um pouco sobre seus pais, seu Mariano Aires. Seu Mariano foi prefeito e senador, Foi. nomeado, né? Foi Fala nomeado. um pouquinho sobre ele. De onde ele era? Lá de Mombasa. De Mombasa? Aliás, em Mombasa, que é Simburana, a pertence a Mombasa, lá de lá. Tá certo, daquela região. Ó. Seu Mariano faleceu em 1984, né? E Dona Carminha, as origens de sua mãe era de onde, Dona Carminha? A minha mãe era lá do salão. Do Salão, aqui em Piqué Carneiro mesmo. Do salão. Pronto. Agora o senhor nasceu no Giral, na sede do Giral, ou foi num sítio? Nasci na mesma casa. Naquela casa ao lado da igreja? Sim, naquela mesma casa lá. Ao lado da igreja matriz. Nasci e me criei lá. Certo. Nasceu e se criou lá. Quantos irmãos? Seu Luiz Aires, vá dizendo os nomes. 6. 6. Luiz, a Vilani, a Valda. Luiz, a Vilani e a Valda. Luiz, Vilani e Valda, né? Nós estamos esquecendo o Mudo. Mudo. Sim, não é seu irmão? É. Muito faleceu, faz tempo. Faleceu, mas era seu irmão também. Era o caçula. O caçula, casado com a Margarida. Com a Margarida. Margarida ainda é viva. Ainda vive. Me fale agora de sua irmã, a Vilani, que foi professora de muita gente em Piqué Carneiro. Ela era Vilani mora no Henrique Jorge. no bairro Henrique Jorge, em Mora ali em Fortaleza. frente ao 4 de outubro. Casada com... Com Raimundo Barbosa, filho do Fernando Anésio. Ainda vive a Vilani, né? Ainda viva. Graças a Deus ainda está viva. Ela foi professora, né? Foi. Durante muitos anos em Piqué Carneiro. Ela aposentou-se e ficou. Foi embora para Fortaleza. Ela ia ser diretora da escola Azarias Fernandes, na época. Mas aí ela resolveu casar e foi morar em Fortaleza. Já faz muito tempo isso. Faz muitos anos já. Faz muitos anos. A Valda ainda vive? Ainda vive. Mora em Fortaleza. A Valda mora lá com a menina dela, com a Marilena. A Valda era a esposa do Darlô. Do Darley. Darlô, que foi agente. Foi agente lá em Senador, ele foi agente. Aliás, em Senador ele foi conferente, em Piqué Carneiro ele foi agente. Foi agente da estação em Piqué Carneiro. Pois é, rapaz, que coisa. Vamos ainda a Dona Carminha. Então, Dona Carminha morou também, seus pais moraram primeiro num sítio, foi assim? Aí moravam lá no salão, lá depois vieram para a cidade, se estabeleceram ali na cidade. Tá muito certo isso. Vamos ver aqui o que a gente pode abordar ainda sobre a família, um pouco mais neste primeiro bloco, sua família. E depois o senhor naturalmente cresceu,
se casou com Dona Petinha, sua primeira esposa. Em que ano o senhor se casou? Rapaz, eu não estou lembrado não, faz muitos anos. Eu casei, tinha 28 anos. Certo. Não estou Você lembrado. tinha 28 anos. Você é de 28, 38, 48, então, perfeito, a gente tem uma base aqui. E Dona Petinha, claro, falecida, de saudosa memória, morreu já faz muito tempo também, já faz um certo tempo. E os filhos? Quantos filhos? Agora os seus filhos. São 6. Nomeadamente, só para a gente ter o registro feito pelo senhor. Primeiro foi a Vilani, né? Depois da Vilani veio a Valda. Sim, aí são seus irmãos. Eu digo seus filhos. Seus filhos? Seus com Dona Petinha. É a Thelma. Lúcia Thelma, Maria Neto, Francisco Tadeu, o Antônio Carlos e Jeová. Pronto. Todos bem, graças a Deus, moram em Fortaleza. Em que ano o senhor foi para Fortaleza? O senhor se lembra? Não lembra não. Mas já tem quanto tempo que mora lá? Já faz 6 anos. De 20 para frente. Está com 20 para lá. De 20 para lá. Vamos agora aos fatos de Piquet Carneiro. O senhor conheceu o Piquet Carneiro? O Piquet Carneiro ainda era chamado de Giral. Nasci lá. Nasceu ali. Como era? Quantas casas existiam ali ao redor da igreja? Rapaz, era uma capela ali, não era? Era a capela. Ali existia a casa do agente, né? A do feitor. E depois a casa dos meus pais. Eu não estou mais bem lembrado das outras não. Mas era praticamente aquele bloco de casas ao redor da igreja. A igreja era uma capela. Era uma capelinha. Calçada alta. Calçada alta. Lembra dos primeiros padres aí? O primeiro padre foi residente lá. Eu tenho o Padre Freire. Padre Freire. Como era o Padre Freire? Era alto, era baixo? Diga aí. Ele era alto, fino. Alto, fino. Enjoado. Enjoado. Era enjoado. Era enjoado. Ih, rapaz. Mas antes do Padre Lino, ou antes do Padre Freire, tivemos o Padre Lino, né? O Padre Lino era o vigário lá do senador e pertencia lá, né? Mas ele celebrava na capela aqui também, né? Aqui, lá Piquet Carneiro, lá no Lugu. Dos primeiros padres, o senhor conheceu o Padre Odilo? Conheci. O que você lembra do Padre? Valente. Valente? Fale aí um pouquinho do Padre Odilo. O Padre Odilo ele era meio agoniado, ele não gostava de pano ouvido. Na casa ele estava na festa da igreja lá, no Senador Pompeu. Pode contar. E tinha um casal de namorado lá, ele era um dentista e os dois formados. Sim. Era um agarrado danado lá na aula do sermão lá. Aí ele foi lá reclamar, foi falar que não respeitasse a igreja e tal. E era um dentista, um doutor, um dentista. Aí o dentista respondeu mal, ele disse que nesse negócio que ele meteu tapa no cara que eu vi. Mas rapaz, o homem era resolvido. Hein? Era resolvido. Ele era disposto. Era valente que só enxumado. Valente que só enxumado. Padre Odilo, foi prefeito e senador, não é? Foi prefeito e senador Pompeu, lá nos anos 60 ainda. Não estou lembrado, mas faz muitos anos já. Faz muitos anos. Depois a gente, ainda nessa exploração aqui do tema religioso, tivemos o Padre Alberto. O Padre Alberto foi lá de Piquet Carneiro. De Piquet Carneiro, perfeitamente. Foi o vigário nos anos 50. No ano em que Piquet Carneiro passou a município, o Alberto era o vigário, né? O senhor tem lembrança do dia em que Piquet Carneiro passou ao município, quando chegou a notícia, se houve festa? Não tem lembrança não. Não tem lembrança, não está na sua memória os fatos, né? Mas deve ter tido uma festa bonita para a instalação. Tem assim, a rara lembrança que chegaram vários caminhões, carro pequeno, para chegar do lado de Piquet Carneiro, mas foi uma coisa assim, rápida. Uma coisa rápida. Seu Luiz Aires, claro, como líder político, ele já era vereador nesse tempo, né? Que ele começou a vida política dele como vereador em Senador Pompeu. Foi. Me fala um pouco aí então do começo da carreira, do que o senhor lembra do seu Luiz Aires. Ele estudava, né? Ele estudava no Colégio Excelente, depois
veio para o Carneiro, candidatou-se à prefeitura porque foi, mas perdeu, né? Depois foi, se envolveu lá no Piquet Carneiro, aí foi eleito por lá ficou. Foi. A primeira eleição foi em 1958, né? Acho que foi. Pelo que eu já fiz as minhas pesquisas. 58 ele disputou com o Antônio Franco, né? O professor Antônio Franco. Foi. E depois ele foi reeleito. Luiz Roberto também, filho dele, passou ali uma experiência na prefeitura. E o seu trabalho na prefeitura, o senhor fazia qual? Era o tesoureiro. Era o tesoureiro. Na época de qual prefeito? E Luiz. Luiz, seu Luiz Aires. Tá certo. Trabalhou ali muito perto com meu pai, né? Era meu ajudante. Pois é. Eu também passava era com o Osmar. É, obrigado. Eu sei da amizade muito grande que o senhor tinha pelo papai e o papai pelo senhor. Vocês eram muito unidos ali no trabalho. Que outras pessoas o senhor se lembra desse tempo de prefeitura, do passado, seus amigos? Vá dizendo aí alguns. Tinha o padre, o Joel, tinha Meus irmãos. o Osmar, tinha vários, eu estou esquecido O agora. Pepé. Pepe era o comércio lá do Pachaguinho, né? Isso, Chaguinha, perfeitamente. Zé Bem-TV, que eram seus contemporâneos, trabalharam lá na prefeitura, né? Muito tempo e tal. Seu Chico Aires, uma história de dor, de muito sofrimento para a história de Piquet Carneiro foi a virada do trem em 1951. Fala um pouquinho dessa virada pra gente. Rapaz, O que o senhor se lembra? Essa virada eu não estou vendo porque é o seguinte, eu estava trabalhando no fornecimento entre Mombaça e Piquet Carneiro, sabe? Sim. No estreito. E tinha uma festa em Bicuã, tinha muita gente que gostava muito de festa em Bicuã, mas deixa que os alcaldes me convidou para a festa, a gente falou com Pode falar. o condutor do carro para levar a gente, sabe? Sim. Ele levou agora, quando foi na hora que o trem já ia saindo, eu lembrei que tinha que ir para o fornecimento, né? Olha aí. Aí desci, pulei do carro, achando ruim, com medo depois dessa festa de Bicuã, peguei o animal e fui para o estreito lá. Certo. Aí cheguei lá, quando foi, nesse tempo tinha a licencinha da barrinha que vendia ovos lá, comprava ovos, vendia. E ela vendia ovos a gente, comprava as coisas lá. Aí quando foi, eu sei que eu fui para o estreito, e quando foi esse negócio de 10 horas, ela chegou, disse, olha Chico, o trem virou, morreu muita gente. Aí eu digo, olha, mas os alcalistas escapou, mas escapou todo rasgado, se rasgou todo. Tinha umas 2 moças mais ali, então essas morreram. Foi uma coisa medonha. Aí o senhor chegou aí lá, pelo menos no outro dia, foi ver o local? Eu fui lá, tive lá depois uns 3 dias por aí assim, foi que eu fui lá. Já tinham desvirado os carros? Já tinha. Mas foi um clamor. Foi uma tristeza, viu? Foi triste. Considerada a maior virada de trem do Ceará. 17 de dezembro de 1951. Eu não estou lembrado do dia, não. 17 de dezembro de 51. Vamos falar ainda sobre o passado de Piquet Carneiro. A pensão da Dona Amélia. Fale aí um pouquinho. A Amélia era aquilo, aquele jeito dela, coitada. Trabalhadora danada, mas não juntava nada, ela trabalhava só para os outros, dando que os outros. E era aquela correria dela, aquele sofrimento dela. Mas era famosa essa pensão, não era? Só tinha ela naquela Só tinha ela naquele tempo. Ali na Rua do Mercado. Sim, na Rua do Comércio. Ali, do Comércio, lá. Depois, por trás do mercado, como se diz, né? Por trás da estação. Por trás da estação. Quem era que morava com Dona Amélia? Naquela época o marido dela era o Joaquim, né? Aí tinha a Raimunda, que era a sobrinha dela, foi criada por ela, era paralítica. E tinha a Dardori, essa, parece que morou, não estou bem lembrado, mas morou muitos outros anos, depois casou. E tinha o Titi da Amélia? Hein? O Titi da Amélia chamavam tinha também? Tinha um rapaz velho lá do Titi. Titi da Amélia. Isso.
Pois é. Vai o Titi. Exato, exatamente. Quer dizer, toda essa gente que faz parte da história do passado em Piqué Carneiro, né? Muita gente, a gente vai aqui relembrando, conversando e vai fazendo a memória das pessoas. Havia a figura folclórica do Tuxa, né? O quê? O Tuxa. Ah, o Tuxa era todo invocado, todo bonitão. Como era que ele se vestia, seu Chico? Rapaz, ele andava de paletó, né? Andava de paletó. De paletó, não me lembro se ele usava gravata, eu sei que ele luxava, era vaidoso. Tinha um cavalo lá todo enfeitado. Ah, cavalo enfeitado, as celas rádios, tudo enfeitado, tudo Espelho, disse que tinha uns cheio de espelhos. espelho. Os retrovisores. Era. Eu vou dar aqui uma pausa para a gente fazer um outro bloco ainda. Só um instantinho. Conversa com o seu Chico Aires, as lembranças do seu Chico Aires, aqui nesta tarde de 13 de maio de 2020, aqui nos Pau-a-Pique, né? No sítio aqui, na casa do Antônio Carlos, filho dele.